Um novo ano inicia e com ele também uma nova equipe econômica do governo. Ações que são um pouco restritivas de consumo, aparentemente, foram lançadas, mas alguma facilidade para as empresas que aderiram ao Simples para terem menor tributação no seu negócio. No final, as empresas querem saber que resultados efetivos elas podem ter para esse ano. E para lhe ajudar, hoje no programa Talentos em Foco, nós vamos falar em como fazer a diferença em vendas. Confira. Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e o tema de hoje é como fazer a diferença em vendas. O tema foi escolhido justamente porque as empresas hoje estão procurando realmente ter melhores resultados. Para isso, eu trouxe um grande colega, um consultor renomado, André Ganzelevich, que já esteve conosco. Tudo bem, André? Tudo bem, é um prazer estar aqui de volta nesta nova oportunidade em 2015 e torcendo para que 2015 seja, acima de tudo, melhor que 2014, que foi um ano muito esquisito. Muito esquisito, né? Muitas empresas falam isso, né? Bom, as ações às vezes parecem complicadas para que isso aconteça, mas existem coisas bem mais simples para se fazer num negócio para que os resultados apareçam. Fazer a lição de casa, né? O que você considera que são pontos importantes na área de vendas que devem ser feitos hoje pela empresa? Pois é, Paulo, você sabe que é uma coisa curiosa nesse trabalho de fazer consultoria pequena e média empresa, o que a gente mais percebe é que com muita frequência as pessoas se distanciam de uma coisa fundamental para a atividade de vendas, que é a percepção. Ou seja, entrar no piloto automático e fazer as coisas sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma, sem perceber, começam a focar-se no procedimento e não no relacionamento. E aí, é claro, fica muito difícil fazer diferença em vendas, porque quando a gente fala de fazer diferença em vendas, fala de fazer diferença para o cliente, em primeiro lugar. Só para ilustrar, eu vou te contar um rápido caso. Saindo com um vendedor de bebidas a campo, este vendedor entrava em cada estabelecimento, eu não sei, para o telespectador que não sabe, um vendedor de bebidas visita 30, 40, 50 pontos de venda em um único dia, são tudo visitas curtas. E ele entrava no estabelecimento e oferecia aquilo que já era esperado que ele fosse vender. Ele dizia... 51, Velho Barreiro, vinho Natal, vinho Santo Tomé. Fazia anotação, entrava no próximo, 51, Velho Barreiro, vinho Natal, vinho Santo Tomé, conhaque Dreher. Fazia anotação, tirava pedido. Fazia uma reposição, pequena reposição. 51, aí eu acompanhando essa venda, e a empresa dele estava com uma promoção com um produto, enfim, chamado... Dá para falar o nome de produto aqui? Tem problema. Ok. Batida Pernambucana. Era uma promoção, estava com um bom preço, com boa comissão para ele, vendedor, e boa margem para o empresário. Aí eu perguntei para ele, por que você não começa oferecendo a bebida que está em promoção? Ah, isso aí ele não tem hábito de comprar, mas você também não tem hábito de oferecer. Ah, mas isso é perda de tempo, ele não vai comprar. Se você não oferecer, ele não compra. Posso te fazer uma sugestão? No próximo, agora, começa apenas oferecendo isso e depois o que você... Não, mas eu ofereço o que eu sei que vende. Eu disse para ele, mas se você sabe que vende, será que você precisa oferecer ou é alguma coisa que ele já vai comprar? Ele virou para mim e falou assim, esse negócio de sair com um consultor a campo começar a ficar meio chato, hein? Eu vou fazer, mas você vai me fazer perder venda. Vamos ver. Tudo bem, entramos no próximo. Ele entrou, batida pernambucana. O cara do estabelecimento, nunca comprei. Então, nós estamos com uma promoção, olha, tem morango, pêssego, não sei o que, uma caixinha, bom, enfim. Vou experimentar uma caixa. Aí ele, vinho Santo Tomé, vinho Natal, conhaque Dreher e ofereceu todo o resto e vendeu. Saímos de lá, fiquei quieto, não falei nada, para não mexer com a autoestima, não é?
No próximo ele entrou oferecendo essa bebida e depois... Enfim, para resumir a história, nesse dia ele vendeu 22% a mais. Nossa, que diferença, hein? Pois é, aí 22%, realmente. Quando nós paramos no final do dia, última visita, né, eu estava conversando com ele e disse assim, ele vai já comprar aquilo que ele tem expectativa de comprar. Se você quer oferecer alguma coisa nova, você tem que oferecer antes e não depois. Porque se você oferece depois, a experiência e a percepção de compra já aconteceu. E, portanto, ele não vai comprar adicionalmente. Então, ofereça antes e depois ele comprará o que está habituado a comprar de você. Perfeito. Isso na venda externa. Na venda interna tem um episódio... Só para então ressaltar para a gente aqui. Diga. O hábito, diz a expressão, o hábito faz um monge, né? Isso. Mas o hábito também acaba engessando a gente, né? Isso pode ser nas vendas, pode ser no atendimento também ao cliente. Então você acaba atendendo de forma mecânica, atendendo o mínimo possível aquilo que se espera, que já é uma obrigação. Sim, tem gente que nem isso faz. E acaba não vendendo, ou vendendo menos do que deveria, ou às vezes vendendo no máximo aquilo que você já vende normalmente. E aí fica buscando, eu preciso vender mais. E a tua equipe não está preparada para isso. Exatamente, exatamente. Tem uma coisa importante nisso que você falou, que é assim, o hábito me leva a fazer aquilo que é esperado que eu faça. Só. Nada além disso. E o cliente só espera isso? Claro que não, claro que não. O cliente espera ser assessorado. Então, esse outro episódio que eu quero te contar, num supermercado. Eu estou num supermercado, um sábado à tarde, a receber pessoas em casa, sábado à noite, e eu estou olhando pedaços de queijo gorgonzola. Um repositor me observando, e ele percebe que eu não estou olhando o preço, mas eu estou olhando o estado do queijo gorgonzola, aquele que tenha mais elemento azul, que é o que dá maior sabor para o queijo gorgonzola. Ele me perguntou, o senhor vai consumir assim ou vai cozinhar, fazer alguma coisa? Eu falei, eu vou fazer patê. Ele levantou, ele estava agachado, repondo mercadoria, levantou e falou, posso dar uma sugestão para o senhor? Me leva até um enorme cesto com pães tipo pão sueco, aqueles palitinhos, enfim, uma infinidade de produtos. Isso aqui não seria bom para o seu patê? Só, mais nada. Ele não fez nada além disso. Um repositor. E aí vai dizer assim, mas essa não é a função dele. Aí eu costumo falar para a pessoa, qual é a função das pessoas que estão na empresa? Pois é. Quer dizer, custa ele fazer isso? Mais do que isso. Quer dizer, ele me resolveu um problema, né? Me ajudou a pensar, viajou comigo na minha necessidade e vendeu o estabelecimento dele, né? O que acontece? A próxima vez que eu for comprar alguma coisa, eu vou a esse estabelecimento, porque lá tem gente preparada para me assessorar. Como é que você se sentiu nessa hora, André? Nossa, é uma sensação de alguém que está sonhando junto com você. Entrou na tua fantasia, entrou na tua necessidade, ele observou que eu procurava o pedaço certo de gorgonzola. Isso é uma coisa... Impagável, isso, né? Pois é, mas o mais interessante é que isso é uma coisa relativamente simples. Basta que eu esteja atento, basta que eu deixe o procedimento e foque no relacionamento. E pense naquilo que eu posso ajudar. Tem um vídeo bem antigo de treinamento, que eu acho que você deve conhecer, se não fosse pelo cliente, se não me engano, que ele fala disso. O segredo do bom atendimento é se importar com o cliente. Isso é década de 70 para 80, se não me engano. Não mudou nada. É verdade. Você precisa se importar com o cliente. Continua a mesma coisa. Aliás, chegar para o cliente assim, o cliente põe uma roupa que está horrível e fala assim, tá linda, você está linda nessa roupa. Aí a cliente vira e fala assim, como assim? Né? É falsidade, isso não é pensar com a visão do cliente. Né? Aliás, isso, a gente tem um cliente desse ramo de confecção e uma das coisas que a gente diz é fale para a cliente aquilo que realmente você está percebendo, porque é isso que ela está cobrando de você. Não precisa dizer está horrível, mas poderia melhorar. Posso sugerir alguma coisa? É isso que espera. Sugerir alguma coisa. Eu tenho a impressão de que nós temos uma situação assim.
Agora, começo de ano, como você falou ao início do programa, vários empresários pensando como é que eu faço para que 2015 seja um ano diferente, um ano em que eu realmente faça diferença em vendas. A primeira coisa é preparar a equipe e ele próprio para prestar mais atenção ao cliente. Você vê nas vendas por telefone, uma das primeiras coisas que a gente faz quando começa um trabalho de consultoria é com que frequência vocês analisam os históricos de cliente. Mas histórico está ali, o que ele comprou, o que não comprou, tá. O que comprou, quantidades, com que frequência. Você faz anotações, por exemplo, quando você fala com o cliente, você faz anotações de comentários que ele faz, não só sobre o seu produto ou relacionamento, comentários sobre ele, sobre a vida pessoal, sobre o que quer que seja, de tal forma que seja quase um prontuário do cliente. Exatamente. Não é? Quando você resgata isso, quando você liga para um cliente, ou quando o cliente entra no teu estabelecimento e você consegue lembrar de alguma coisa, chamá-lo pelo nome, fazer referência a algo que faz tempo que você não o vê, mas ficou registrado, esse faz tempo que você não o vê, deixou de existir. Você cria proximidade, Exatamente. Né? É como se eu estivesse com ele desde ontem. Quando o vendedor me pergunta, puxa, seu André, como vai? E aquele seu filho, como foi a viagem que ele fez e tal? E, puxa vida, eu nem lembrava que eu tinha comentado que meu filho ia fazer uma viagem, mas ele me pergunta disso e é como se eu tivesse estado com este vendedor há pouco ontem. Tempo. Então, essa relação é que faz a diferença. São os momentos mágicos, né, do relacionamento. E é tão pouco que se faz nessa hora para conseguir essa relação, né? Essa liga na relação, né? Tem outro episódio curioso. Só vamos fazer o seguinte, Sim. Vamos fazer um intervalinho, aí você continua o papo, tá? Vamos ao intervalo, a gente volta já já. O Lar Espírita Mensageiros da Luz, que é uma entidade de cunho religioso, mas é óbvio que o foco do trabalho deles é assistência a crianças portadoras de paralisia cerebral. Essas crianças, elas vão desde crianças bem pequenas, bebês e tal, até crianças de 59 anos. Então, na verdade, são pessoas com uma dependência muito grande, porque não tem mobilidade alguma. Então, tem uma equipe grande, tem lavanderia, como está falando, a parte de nutrição e alimentação. As crianças ficam ou na situação de estarem numa cama ou de movimentação, mas existem muitas atividades que essa instituição faz porque leva elas para a piscina, leva elas para a praia, fazem uma forma de integração e estimulam essas crianças, né, ao seu desenvolvimento dentro do limite que a condição física dela coloca, né? Então a sugestão é que vocês visitem o site do mensageirosdaluz.org.br, conheçam um pouco mais sobre esse trabalho, possam fazer doações sim, doações em dinheiro, em espécie, nos bancos indicados, possam também fazer doações em produtos que são colocados como necessidade do mês e mais ainda, façam a visita normalmente é no domingo, você pode ligar para a instituição e fazer uma visita lá marcando com o pessoal, ok? Voltamos para o programa Talentos em Foco e antes de nós começarmos com o nosso tema, vou falar de dois eventos para vocês que acontecem em fevereiro. Em fevereiro agora vocês têm a Feira do Empreendedor, que é promovida pelo Sebrae, neste caso o Sebrae São Paulo, que vai de 7 a 10 de fevereiro. Você pode acessar mais informações no site que é feiradoempreendedor.sebraesp.com.br. Vale a pena, eu já fui, eu acho que o André também já foi a esses eventos do Sebrae. Cada estado tem uma data, um período específico, então no seu estado verifica também quando pode acontecer. Outro evento é Humor como Ferramenta de Trabalho, é um curso que é promovido pelo pessoal do TIP,
Eu sempre defendi isso como bandeira, que eu acho que o humor tem que ser bem trabalhado no ambiente de trabalho. Será um curso no dia 7 de fevereiro, das 10 às 17 horas. Vai acontecer aqui em Santos mesmo. Vocês podem entrar no site do eventic.com.br e aí tem o trabalho com humor, né? Também que vocês podem ver especificamente esse evento e outros eventos que o pessoal lá promove. Lembrando que esse evento é promovido pela MKT Virtual, que é uma empresa de marketing virtual, e ela promove eventos para o desenvolvimento dos profissionais das empresas na nossa região e fora dela. Ou seja, esse não é um negócio deles, mas eles fazem a promoção para trazer mais informação e conhecimento para a região. Interessante que essa coisa de humor tem muito a ver com esta nossa conversa. Acrescentar humor é humanização da relação. Com os funcionários e com o cliente, né? Exatamente. Isso mesmo. Exatamente. É humanização. Quando você acrescenta humor, você está colocando um tempero que sai fora do procedimento formal, sai fora da rotina. Cria uma situação de goodwill, né? Cria uma situação de boa vontade. Isso, puxa, faz uma diferença enorme. Gostei. Pena que dia 7, dia 7 eu não estou em Santos. Agora fiquei eu com vontade de fazer. E aí pode entrar em contato e verificar, porque eu acho que a pessoa que vai dar o curso não é daqui, então pode até entrar, ver o nome dele e buscar outros lugares que ele faz também. Então é bom para o pessoal Isso ver. Vale a pena. Eu também recomendo esse evento. E aí, bom, a gente no nosso produto, né, treinamento, por exemplo, eu costumo usar o humor bastante, porque isso ajuda o aprendizado. Na neuroeducação se fala muito da questão de fixação através do sentimento. O sentimento faz com que a gente fixe melhor o conhecimento. Sem dúvida. Então, a alegria em vez da tristeza, você não vai deixar o pessoal triste num treinamento, mas a alegria ajuda muito a pessoa a lembrar. Eu lembro das coisas de vestibular, né? Que o professor criava musiquinha, criava uma coisa para falar assim, eu lembrei porque eu dava risada com o professor tal e eu entendi uma fórmula ou uma coisa de biologia. Mais do que tudo, né? Quando você está num estado de humor positivo, não é? Você tem muito mais serotonina, muito mais endorfina e, portanto, o nível de vigília e de atenção é maior. E prazer, né? Com prazer, sem dúvida. Porque aí você une a relação com a empresa, com o vendedor, com prazer, ter boas relações com o próprio cliente. Né? Então, você dá um exemplo para a gente antes do intervalo? E antes do intervalo eu tinha mencionado isso, e tem a ver com o humor, mas aí o exemplo não foi muito positivo, embora tenha sido humorístico. Nós estávamos fazendo um trabalho aqui no interior do estado de São Paulo, uma semana inteira de consultoria em várias empresas do setor moveleiro, e numa das últimas empresas em que estivemos, nós tínhamos comprado durante a viagem um presente para trazer para cá e ficamos hospedados num pequeno hotel de uma cidade muito pequenininha, ali na região de Ariranha, Santa Adélia, por ali. E eu precisei comprar um saquinho para colocar o presente. A moça do hotel me disse, tem uma papelaria aqui do outro lado da rua. Eu fui até a papelaria, disse, eu preciso de um saquinho para presente. Mostrei o pacote, ele me deu o saquinho, coloquei, fui para o hotel, estava viajando com a minha esposa disse, e a fitinha para amarrar? Disse, eu mesmo, não veio com o saquinho. Saio, vou na papelaria de novo, o balconista parado, olhando, disse, eu sabia que o senhor ia voltar, o senhor esqueceu da fitinha, né? Quer dizer, imagina você, ele deveria, na verdade, nessa venda, ter me oferecido o completo. Não, ele fez de propósito, achando que, sim, eu tinha que lembrar do que é que eu precisava comprar. São pequenos erros que causam problemas enormes, né? Isso é uma falta de um bom atendimento no final das contas, né? Claro. É uma venda obrigatória, você precisa oferecer para o cliente, falta alguma coisa. É mais ou menos assim, uma coisa como se não fosse por mim, você não levava o produto certo, mas você não me avisa.
né? Então, cria uma situação em que ele acha que agiu certo. Esse é o pior, Agora, né? isto é o quê? Falta de treinamento. Quando a gente fala de treinamento, é curioso como ainda, Paulo, bom, você sabe disso tão bem quanto eu, ainda no universo da micro e pequena empresa, treinamento é alguma coisa muito pouco usada. Ações simples que podem corrigir comportamentos inadequados e que não são percebidos, ficam eternizadas, vamos dizer assim, porque, treinamento, mas aí chama, aqui tem que parar todo mundo, tem que... E isso dá muita dor de cabeça. Não é nem uma questão de custo, é a percepção de que vai interromper a rotina. Só que como é que eu vou fazer sem interromper a rotina para fazer a diferença em vendas, que é o tema de hoje? E outra, também se tem o treinamento on the job, o treinamento da pessoa no próprio trabalho, né, que é necessário, e às vezes eles colocam, vamos dizer pequena e média empresa, colocam os funcionários para começar a aprender e falar assim, vai observando. Meu Deus, vai observando só, você está colocando na mão de um funcionário só, sem preparo, o faturamento da tua empresa, e fala, vai observando, depois você reclama que o resultado é ruim, depois você reclama que o problema são as pessoas. E aí é a questão de, o que você faz para mudar isso? Dá trabalho? Sem dúvida. Treinamento é necessário. Na verdade, é assim, não é tanto, dá menos trabalho do que esse caminho, é que é uma coisa diferente, né? Eu fico numa situação assim, conversando com empresários, porque a gente tem que corrigir um monte de erros todos os dias. Puxa, isto dá muito mais trabalho. A ação de treinamento é uma ação simples, é uma ação externa, sem dúvida. Mas por que tem que ser uma ação externa? Porque quem vem com olhos de quem vê de fora consegue perceber coisas que eu não estou percebendo. Consiste basicamente em justamente quebrar a rotina instalada. Por exemplo, a gente pode dizer que todo erro médico é cometido por gente formada há mais de 10, 15, 20 anos. Por que o iniciante não comete erro médico? Porque ele morre de medo, porque ele presta muita atenção, porque para qualquer coisa ele chama o professor. Tem mais cautela, né? Pois é, o erro médico acontece quando o profissional entra no piloto automático. Quando eu faço todas as coisas do mesmo jeito. Aquela famosa música do Chico Buarque, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Eu até recomendaria ao telespectador que, se não conhecer essa música, né? Como chama? Cotidiano, acho, né? Cotidiano, acho que é Cotidiano. Ouça essa música, toque essa música para você e para sua equipe. Coloque essa música, Cotidiano de Chico Buarque, e provavelmente você vai descobrir que na sua empresa todos vocês estão fazendo todo dia tudo sempre igual. Não há como fazer diferença em vendas fazendo sempre tudo igual. Não é? Aí eu vou aproveitar e até indicar um livro falando isso, que é O Poder do Hábito. Um livro chamado O Poder do Hábito, de amarelinho. Excelente. Depois você vai ver no nosso Facebook o nome direitinho, então acesse o Facebook depois e verifique isso. Eu já li esse livro, ele fala como é que se constrói o hábito e como é que se desconstrói um hábito para construir outro. Porque nós somos criaturas de hábito, né? Sim. E os hábitos mudam. Quando o hábito se torna um problema, não só um vício, mas um problema, porque eu faço uma coisa dessa forma e já não funciona mais, eu preciso fazer diferente. E é difícil quebrar uma rotina quando você costuma estruturar as suas ações em cima daquilo. E vender, atender, buscar resultados diferentes, a gente precisa também ter comportamentos diferentes porque os outros não estavam funcionando mais. Exatamente, né? Exatamente. É a substituição de hábitos bons, mas que já não funcionam, por hábitos melhores. Na verdade, quando a gente fala, e esse exemplo que demos do repositor no supermercado, não é? São hábitos extremamente positivos e que também podem ser instalados, mas qual a diferença entre o hábito rotineiro e que me faz não sair do lugar
E o hábito melhor e que me faz fazer a diferença em vendas. A diferença está no foco. Vários dos hábitos que eu adquiro com o tempo e sem perceber, é uma coisa realmente não é intencional. As pessoas começam a entrar no piloto automático porque começam a se desconectar da relação com o cliente. Ele fica mais introspectivo, exatamente. Né? Ele limita-se, ele não percebe, ele acha que ele está fazendo certo, verdadeiramente certo. Não é uma coisa intencional e, portanto, muitas vezes você diz assim, olha, dá para melhorar. Se você disser, você está fazendo errado, você vai ofender. Eu faço há 20 anos. Como é que você vai me dizer que eu estou fazendo errado? Você ficou louco. Faz 20 anos que eu faço isso, vai agora um consultor de fora me dizer que eu estou fazendo errado? Nossa. Não, não está fazendo errado. E provavelmente funcionou durante um bom tempo. Não está funcionando mais, porque você não está mais colocando o mesmo nível de atenção que você colocava antes. Então eu percebi que as coisas mudam. Isso. Por não, isso e mais do que isso, o procedimento que ele faz provavelmente é semelhante. A diferença é que ele está despersonalizado. Quer ver um exemplo muito interessante? Quando a gente começa a aprender a dirigir, presta atenção ao engatar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. E faz isso com consciência. Você, por acaso, hoje presta atenção quando você engata a marcha? Claro que não. Dificilmente. Muito difícil. Você está mais preocupado com o caminho que você vai fazer. E em vendas, eu preciso, apesar de 10 anos, 15 anos, 20 anos, continuar prestando atenção quando eu engato cada marcha. Por quê? Porque nas vendas, cada marcha que eu engato é um instante de relacionamento diferente com o cliente. Então eu preciso prestar atenção. Eu acho até que, André, o que está no automático, ele pode ser positivo, desde que aquilo seja um recurso que eu tenho lá dentro, meu, por experiência, para trazer, justamente porque essa experiência eu consigo colocar em prática. Sim. Mas transformá-lo em algo automático, como você falou, fica um pouco mais complicado. Eu acho que, até linkando um pouquinho o que a gente estava falando antes, não só o vendedor externo, mas o vendedor interno tem que pensar um pouquinho nessa venda consultiva. Porque como consultor na venda, ele cria esse relacionamento, porque ele começa a perceber o que é necessário para o outro, o que não é. Isso ajuda bastante a relação. Quando você fala de venda consultiva, Paulo, é essencial. Supõe uma postura de máxima atenção ao cliente, de assessoramento. Eu costumo dizer o seguinte, é a diferença entre vender ou ajudar a comprar. São duas coisas completamente diferentes. Vender, qualquer um vende. Ajudar a comprar, isso é para quem presta atenção no que está fazendo. E o que a maioria das pessoas espera, o que nós consumidores esperamos, é de gente que me ajude a comprar, não de gente que venda para mim. Tem um autor de um livro que me foge à memória agora, mas que diz o seguinte, as pessoas adoram comprar, mas detestam que lhes vendam. E é isso, é basicamente isso, eu preciso de ajuda para comprar, não preciso de ninguém que me venda. É isso aí. Bom, e aí a gente vai fazer, nesse caso, diferença nas vendas, né? Exatamente. Eu quero agradecer a sua presença, nosso tempo acabou, foi um prazer tê-lo aqui, espero que vocês tenham aproveitado os toques que o André deu. E comece a prestar atenção na equipe de vocês, na empresa, e como é que está essa relação do pessoal com os clientes. E aí realmente a diferença acontece. Mais do que tudo, né? Invista um pouquinho em treinamento. Faz diferença, acredite. Obrigado pela sua audiência. Lembre de entrar em contato conosco e ver as informações, dados, o que você tem sobre o nosso programa no facebook.com/Talentos em Foco. Veja os programas que já foram ao ar no youtube.com/Talentos em Foco e também entre em contato com a gente pelo talentosemfoco@gmail.com. Uma boa semana e até a próxima.